conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Nós vimos que com muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. Ora, a tribulação, ela pode ser uma tentação ou uma provação. Ela será uma tentação se sucumbirmos a ela. Ela será uma provação se crescermos por meio dela no conhecimento da palavra de Deus. Crescer no conhecimento da palavra de Deus é uma necessidade a todo aquele que nasceu de novo, a toda criatura nova criatura, todo aquele que é justificado e regenerado em Cristo Jesus. Nós vemos acerca de João Batista, de que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Assim como João Batista se fortalecia em espírito, também devemos nós. Acerca de Jesus nós lemos de que ele crescia o menino e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Mais à frente, dizendo acerca de Jesus, é dito: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A cada um de nós é dado a essa necessidade de crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Aliás, a vida eterna é isto: conhecer a Deus e conhecer aquele a quem ele enviou. O apóstolo Pedro, aqui ele dá uma progressão nesse conhecimento. Ele começa dizendo que nós devemos aplicar toda a diligência. Nós devemos ter determinação em estudar a palavra de Deus, reservar um tempo para este propósito, porque somente conhecendo a palavra é que poderemos ser transformados pelo poder de Deus. Ele diz que aplicando a diligência, nós devemos associar a virtude à nossa fé. A fé é o fundamento, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que se creem. A fé é um dom dado por Deus. Em cima da fé, nós edificamos a virtude. A virtude diz respeito à excelência moral. Se nós não desejarmos ter o nosso caráter moldado pela palavra de Deus, dificilmente chegaremos ao ponto seguinte, o conhecimento. Porque associai à virtude o conhecimento. Por que isto? A Bíblia diz que muitos conhecem, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque eles não colocam em prática aquilo que ouvem. Se nós não colocamos em prática, não moldamos o nosso caráter segundo a imagem de Deus, o nosso conhecimento não progride, não cresce, não avança diante do Senhor. Mas se nós o fizermos, ao conhecimento nós devemos aplicar o domínio próprio, associar o domínio próprio. O domínio próprio é o último fruto do Espírito. Se lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, é colocado 9 frutos do Espírito, o domínio próprio é o último deles. Significa que nós estamos sendo transformados pelo poder de Deus a partir do conhecimento da palavra do Senhor. Ao domínio próprio é dado a necessidade de perseverarmos. Jesus disse que nós devemos perseverar em oração e nunca esmorecer. Então, perseverar significa nos colocar na presença de Deus, buscar a vontade do Senhor, andar no caminho do Senhor. À perseverança nós devemos acrescentar a piedade. Significa uma vida devocional, uma vida que coloca nós diante do Senhor em louvor, em adoração, em ações de graça. Colocando-nos diante do Senhor, nós desenvolvemos a fraternidade. Quem diz que ama a Deus tem que amar o irmão a quem vê. E em comunhão com os irmãos, através da ceia, nós nos colocamos diante do Senhor em comunhão permanente com os nossos irmãos na fé. E ao desenvolvermos a fraternidade, nós desenvolvemos o amor ágape, o amor por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida para que todo aquele que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, nós crescemos de graça em graça, crescemos de vitória em vitória, crescemos de fé em fé, crescemos de poder em poder, porque o Senhor é o nosso Deus. Meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.